de convidar Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o problema de muitos casais? Convidou o prefeito da cidade, convidou o vereador fulano de tal, convidou o parente fulano de tal, mas esqueceu de Jesus. Sabe por que o teu casamento é uma bênção? Sabe por que o teu casamento está prosperando? Porque no dia do casamento você não esqueceu de convidar Jesus. Você convidou Jesus. É por isso que as coisas dão certo na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque na vida de um casal pode até aparecer situações catastróficas, mas se Jesus está presente, Ele salva o teu casamento, Ele salva a tua festa e não deixa você passar vergonha. Alguém levanta a mão e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas esta noite é uma noite profética. Deus entrar com providência dentro da tua casa, Deus entrar com providência dentro da tua família e vai entregar um grande milagre. E todo tipo de maldição propagada, todo tipo de maldição lançada contra a tua vida, eu quero profetizar o que diz lá no livro de Números, quando diz a palavra do Senhor: nenhuma maldição prosperará contra a casa de Jacó, nenhuma feitiçaria prospera contra o servo de Deus. Aleluia! O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, a nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Deus está cuidando. Deus nesta noite está quebrando qualquer tipo de superstição maldita. Deus nesta noite está quebrando macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja contra a tua vida. Tudo aquilo que estava travando a tua vida cai por terra esta noite, porque é noite Aleluia, de vitória de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então Jesus chega em Caná da Galileia, e aí os judeus geralmente, quando ia fazer uma refeição, participando de um banquete, você tinha 7 convidados, eram 7 talheres, eram 7 tigelas com sopa e pão, para que eles pudessem molhar o pão dentro da tigela com a sopa. Eles não usavam colher naquela época, e vão deixar essa parte para outro dia, mas era assim. Então eles colocavam o número de pratos, de tigela que eles davam conforme o número de pessoas, mas se tivesse 6 pessoas, ou eles colocavam 5, ou eles colocavam 7, ou eles deixavam faltando para não completar o número 6, mas aí Jesus chegou, pastor, e disse: eu quero que coloque 6 talhas. Aleluia. Porque os judeus diziam que o número 6 é o número do homem, e o número 6 se tornou um número maldito. E aí Jesus falou: pode colocar 6 talhas aqui, eu garanto o milagre. Ele estava dizendo: na vida deste casal não tem maldição, não tem superstição. Aleluia, porque onde Jesus está, todas as maldições e superstições são quebradas. E o texto que nós lemos, ficamos perplexos pela afirmativa dos discípulos. Jesus, ele despediu da multidão, colocou os seus discípulos. O evangelista Marcos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus sendo 100% Deus, mas ele também sendo 100% homem. Na sua totalidade divina, ele sabia que naquela madrugada ocorreria uma grande tempestade, que uma tempestade assolaria o barco dos discípulos, que no meio da trajetória o vento contrário seria motivo de impedimento para o avanço dos discípulos e o avanço daquela embarcação. Eles tentaram navegar, eles navegaram de 6 a 7 quilômetros. O mar de Galileia media de 12 a 13 quilômetros de largura por 18 de comprimento, e eles estavam no meio da trajetória, o vento contrário os impedia de prosseguir. E a Bíblia diz que Jesus estava num lugar alto. Após despedir da multidão, ele foi para o monte orar. E eu quero largar uma palavra profética: Jesus, ele está no lugar alto esta noite. Você pode estar aqui embaixo, mas Jesus está no lugar alto. Mas do lugar alto, Jesus não vê eles com um olhar humano, porque era noite. Jesus olha eles com um olhar divino e vê que os discípulos têm dificuldade em navegar. Ele vê que o barco está para se quebrar. E na quarta vigília da noite, que era das 3 às 6 da manhã, aleluia, Jesus vem mais do que depressa, andando por cima do mar. Uma certa feita, um pregador muito conhecido diz que Jesus, ele falou: eu vou provar hoje que Jesus não andou por cima do mar. Todo mundo ficou boquiaberto, olho arregalado, dizendo: vai pregar uma grande heresia. E aí de repente, no final da mensagem, ele diz: irmão, Jesus não andou, Jesus surfou por cima das ondas. Oh, glória a Deus. Você perdeu de dar glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque se ele viesse andando, pastor, humanamente falando, poderia chegar tarde
Então ele se adiantou. Jesus, ele surfou por cima das ondas do mar só para dar vitória para os seus discípulos. Hoje Jesus vem surfando, pisando, caminhando, correndo. Eu não sei de que maneira ele vem, pastor, mas ele vem ao teu encontro só para acalmar a tempestade, trazer bonança dentro do barco e dizer: não temas, sou eu estou contigo. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. O que me chama a atenção, irmão Daniel, nesse texto é que os discípulos estão preocupados, os discípulos estão amedrontados, e Jesus vem correndo, andando, caminhando. Aleluia. E sabe o que acontece, pastor? Algo interessante, que ele fica do lado de fora, ele para, os discípulos olham para ele, o vento está batendo sobre o cabelo de Jesus e meio que danificou a imagem dele. Os discípulos, mais do que depressa, fizeram uma afirmação: é um fantasma. Diga comigo: é um fantasma. É um fantasma. Aí está a superstição dos discípulos. Acreditavam que existia fantasma. Existia dois fantasmas que era temido pelos judeus dentro de uma visão supersticiosa. O primeiro fantasma, o fantasma Bison, que era, segundo a cultura judaica, ele causava aborto nas mulheres gestantes para prejudicar o aumento da nação judaica, que era uma promessa de Deus a Abraão, dizendo que de ti farei uma grande nação. Mas todavia, nada, nem demônio, nem nenhum tipo de ilusão fantasmagórica poderia impedir Deus de cumprir a promessa sobre a vida do seu amigo Abraão. Aleluia. Fantasma não existe, irmãos. Era uma crença supersticiosa. O segundo fantasma que os judeus acreditavam que existia, pastor, era um fantasma chamado de Buk, que segundo eles era algum espírito de alguém que morria afogado dentro das águas do mar da Galileia, que virava uma espécie de fantasma e tentava naufragar a embarcação de qualquer marinheiro que tentasse atravessar o mar. E os discípulos estavam presos nisso, e eles gritavam: é um fantasma, é um Dibuk, que vai destruir, vai afundar o barco. Já não basta o tamanho da luta, da dificuldade que estamos enfrentando, agora vem esse fantasma para nos destruir, para acabar conosco. Existem lutas que nós, aqui eu vou espiritualizar esse texto para você entender. Existem lutas que nós acreditamos mais que o demônio vai matar, que o demônio vai destruir, que o demônio vai acabar, do que acreditar que é Jesus que está chegando, que é Jesus que pisa nas águas, que é Jesus que vai trazer a vitória e não a morte para as nossas vidas. Aleluia. Existem momentos que as pessoas, irmãos, dão mais credibilidade no demônio do que em Jesus. Glória a Deus. Os discípulos naquele momento esqueceram que existia Jesus, que eles tinham alguém poderoso que tinha dado a eles uma ordem de atravessar o mar e chegar do outro lado. Aleluia. Se Jesus deu a ordem para você atravessar o mar, é porque ele sabe que, independente da luta que você enfrenta, com a ajuda de Jesus você vai chegar do outro lado. Aleluia. Você vai chegar do outro lado. Deixa eu correr aqui para me encerrar. Aleluia.